A partir de hoje, o nordestino ganha mais voz na TV Diário. O Diário Repórter, que estreia agora, pretende mostrar para todo o Brasil a vida do povo responsável por páginas importantes desse livro tão recente e, ao mesmo tempo, tão rico, chamado Brasil. O nordestino vai se ver aqui. O seu modo de vida, os desafios, os talentos, os problemas, as conquistas, as riquezas da região. Hoje nós vamos falar de religiosidade, tema que consegue unir em harmonia o individual e o coletivo. O silêncio de uma oração em sussurro ou o viva das romarias de multidões. O Nordeste tem disso e o Ceará é berço de um dos maiores fenômenos da religiosidade do povo brasileiro, Padre Cícero Romão Batista. O religioso, o político, o articulador, o conselheiro. Ele foi obrigado a deixar o altar da igreja, mas conseguiu lugar sagrado nos altares domésticos do povo de Juazeiro do Norte e de todo o Brasil. E agora esse povo, que já o adora como santo, quer também o reconhecimento da igreja. Este foi o momento mais esperado durante quase um século pelos romeiros, o encontro do Padre Cícero com o Papa, através da história. Os documentos entregues ao Vaticano pedindo a reabilitação do padre são o primeiro passo para que a igreja reconheça a força do homem que virou santo no Nordeste brasileiro. Mas o caminho foi longo. A história recontada nesses documentos nasceu 162 anos atrás. Tudo começou aqui, município do Crato, sul do Ceará. Foi nesta rua, no centro da cidade, que nasceu Cícero Romão Batista, em 24 de março de 1844. Naquela época, a cidade era mais ou menos assim. Cícero Romão Batista nasceu em uma família de classe média que vivia do comércio. Era filho de Joaquim Romão Batista e de Joaquina Vicência Romana, único homem de 3 irmãos. Tinha vocação para o sacerdócio. Ainda menino, participava de atividades religiosas. Da fortuna, a miséria. Com a morte do pai, faltou dinheiro. Cícero estudava na Paraíba e teve que voltar para o Crato. Ia desistir do seminário, mas um amigo da família assumiu as despesas e Cícero foi estudar em Fortaleza, no Seminário da Prainha, onde virou padre. Em 24 de dezembro de 1871, Padre Cícero foi convidado a celebrar missa em um pequeno sítio no meio do mato. Estava traçado o destino. A partir dali, começou a ganhar popularidade e seguidores. A pequena capela de Nossa Senhora das Dores virou igreja e tudo ao redor começou a se transformar. Comandante da maior romaria religiosa do país, o padre passou a ser perseguido pela igreja, a qual ajudou a crescer. Tudo por causa de um fato, para muitos, um milagre: a transformação da hóstia em sangue na boca da beata Maria de Araújo. Padre Cícero foi proibido de celebrar missas, batizados, casamentos e até de pregar em locais públicos. Mesmo assim, os fiéis permaneceram firmes na fé. Só aumentou cada dia mais. Nos momentos de agonia, era a ele que todos recorriam. Dona Maria Suliana afirma: Padre Cícero nunca abandonou os devotos, nem descumpriu as ordens da igreja. O povo ia com o povo, com a pessoa doente, né? A pessoa tola e ignorante e tudo, levava para meu padrinho confessar. Mas ele não confessava, não, senhora. Ele não confessava porque aconteceu com a minha mãe. Padre Cícero foi a Roma tentar a própria reabilitação. Chegou a celebrar uma missa na igreja de São Carlos, mas quando voltou ao Brasil, foi obrigado a se afastar. Tinha dito que ele não entrava dentro da igreja. Chegava, cansei de ver, ele ficava dentro do carro. Porque quando ele chegava, quando o carro vinha chegando, já tinha uma pessoa ali de prontidão, talvez, né? Para proibir. Ele chorava tanto, teve vezes que ele chorava tanto, os olhos ficavam
vermelho, sabe? Sofreu demais. Sofreu muito, muito mesmo, mas não dizia nada. Se você perguntasse qualquer coisa, ninguém podia dizer nem que o bispo era feio, que a igreja tinha errado, não. Ele se mantinha calado. Longe do altar, Padre Cícero entrou na política. Foi deputado, vice-governador, prefeito. E só não foi mais longe porque teve que enfrentar a fúria dos opositores e as armas do governo, liderado por Franco Rabelo. Eu acredito que o envolvimento político foi uma opção que ele teve. Como ele foi afastado e suspenso das ordens religiosas, ele teria que fazer alguma coisa, já que ele era profundamente comprometido com o seu povo. Qual seria a outra alternativa? Ele se trancar dentro de casa, se deprimir, se não querer ver ninguém, vedar as portas da casa? Não, ele abria as portas da casa, dava a bênção e foi ser prefeito de Juazeiro, foi lutar pela emancipação política de Juazeiro. Padre Cícero morreu sem a reabilitação. Perdeu a guerra dentro da igreja, mas foi consagrado santo pelo povo. Botaram o caixão na mão, cada um que queria tocar, botar a mão para dizer que vinha levando, né? Foi na ponta dos dedos que o caixão foi. Depois da morte do Padre Cícero, a história dele passou a ser contada e recontada todos os dias por amigos, religiosos, devotos e pesquisadores. Hoje, além dos testemunhos, é possível ver as imagens de cada capítulo dessa história. O Memorial Padre Cícero guarda, além de fotos, objetos que pertenceram ao padre, alguns de uso pessoal, como os talheres, a xícara, o lenço e as louças usadas pelo Padre Cícero, relíquias dos romeiros, guardadas sob os olhos do Padre Cícero. Criado em 1988, o memorial recebe por ano 40 mil pessoas, número que cresce a cada dia, com a fé que movimenta essa cidade. A fé ganhou defensores fervorosos, como o Monsenhor Murilo de Sabarreto. O padre rompeu o silêncio de décadas, gritando o nome do Padre Cícero no altar. A primeira vez que o padre Murilo deu um viva ao Padre Cícero, eu quase que morro dentro da igreja. Quando eles vivam o Padre Cícero, porque ele está consciente, ele ficou consciente que o Padre Cícero era um injustiçado. O grito que estava preso na garganta decretou a libertação. Juazeiro assumiu definitivamente a própria identidade. Do pequeno povoado do passado só ficou a fé, alicerce de Juazeiro. À noite, a imagem do crescimento desse lugar é digna de um cartão postal. Nós estamos no Horto do Padre Cícero, o lugar mais alto da cidade. É daqui que o Padim abençoa os romeiros. Essa estátua pode ser vista de qualquer lugar de Juazeiro. A cidade cresce, dorme e acorda com os romeiros e o desenvolvimento que eles trazem na bagagem. E é a luz do dia que ilumina a força dessa gente, que reza e trabalha. Tudo em Juazeiro carrega o nome do patriarca. Santinhos e chapéus de palha fabricados nos quintais das casas. O comércio informal e o formal, até a indústria. Padre Cícero virou marca reluzente de progresso. 100% de tudo que é produzido aqui, direto ou indiretamente, é herança do Padre Cícero. Juazeiro é o segundo maior município cearense em população e arrecadação de impostos, com o maior comércio do Ceará, depois de Fortaleza. Sabemos que tudo isso se deu através da força religiosa que o Padre Cícero inspirou, que o Padre Cícero propagou desde a sua época, quando em vida. E isso foi um marco muito forte para Juazeiro do Norte. O homem que construiu o império da fé e a estrutura necessária para mantê-lo espera agora o reconhecimento. Para estudiosos, a reabilitação teria que partir da própria igreja. O próprio termo reabilitação parece equivocado. Quem deveria se reabilitar era a igreja.
quem errou foi a igreja, não foi o Padre Cícero. Então, quem teria que pedir desculpas ao Padre Cícero era a própria igreja. O autoritarismo da igreja no final do século XIX, através do processo de romanização, não permitia uma visibilidade diante de fenômenos que, em certa medida, fugiam do controle da hierarquia, né? A posição da igreja hoje é outra, e tem que ser, né? Porque é mais ou menos isso. Se não dá para ir contra os romeiros, é melhor colocá-los como aliados. O Padre Cícero foi canonizado pelo povo. Para que melhor canonização do que essa? Para que canonização mais válida, mais legítima? Sabe, uma canonização fundamentada, ancorada numa fé de milhões de pessoas ao longo do tempo. Quando todos apostavam no esquecimento, o Padre Cícero está cada vez mais vivo, mais forte para os seus devotos, para nós que somos seus devotos. Dona Assunção concorda, mas não abre mão do sim da igreja. Eu só vou morrer quando ele for reconhecido pela igreja. Milagre de Juazeiro. O fenômeno assistido em pleno Cariri cearense ainda não acabou. As suas consequências representariam martírio ou salvação? As respostas daqui a pouco. Padre Cícero começou a virar fenômeno quando terminou a sua história na Igreja Católica. O religioso foi personagem de um acontecimento que mudaria para sempre a sua vida e o destino de Juazeiro do Norte. A mulher que recebeu a comunhão e viu a hóstia virar sangue virou ícone da trajetória do povo romeiro. E o chamado Milagre de Juazeiro fez explodir, em pleno Cariri cearense, manifestações de fé das mais fervorosas de que o catolicismo tem notícia. Juazeiro do Norte, março de 1889. Um grupo de beatas está em vigília na igreja de Nossa Senhora das Dores. Padre Cícero ouve confissões de fiéis. É madrugada e o padre se dirige ao altar para dar a comunhão às mulheres. Entre elas, Maria de Araújo, negra, pobre e analfabeta, igual a muitas outras nordestinas. Mas um fato mudaria o destino dela. Ao receber a comunhão, a hóstia se transforma em sangue. A cena que chegou às telas do cinema no documentário do cineasta Volney Oliveira representa um marco na história religiosa do Nordeste. O chamado Milagre de Juazeiro foi o início de uma saga de fé e dúvidas, que mais tarde daria origem a uma das mais fortes representações religiosas do Brasil, o fenômeno Padre Cícero. Esse fato ele foi detonador de todo um movimento socio-religioso. Até hoje você tem conversões aos montes em Juazeiro. Depois que a hóstia se transformou em sangue na boca da beata, os olhos do mundo se voltaram para Juazeiro. Os boatos sobre o tal milagre correram rápido e a igreja começou a apurar. O então bispo do Ceará, Dom Joaquim, constituiu uma comissão de padres que seguiu para Juazeiro. Para desvendar o fenômeno, eles tiveram a ajuda de outros padres, de médicos e de um farmacêutico. Os padres que foram enviados pelo bispo para examinar o fato diziam que era milagre. Era efetivamente a hóstia consagrada se transformando em sangue, portanto, sangue de Jesus Cristo. Os médicos examinaram de todo jeito para ver se ela tinha ferida na boca, ferida no esôfago, ferida no estômago e não sei o que, e nada. Mas não seria o fim da história. O milagre tomou proporções irreversíveis. Se repetiu centenas de vezes durante 4 anos. As conclusões da comissão chegaram a Roma, que pediu explicações ao bispo cearense.
Dom Joaquim respondeu a esse cardeal de Roma dizendo, ó, não tem nada disso, não é. É uma beata, é uma ignorante, é uma pobre, é uma doente. Diante da cobrança do Vaticano, o bispo do Ceará constituiu uma nova comissão que partiu para Juazeiro. A beata foi submetida a outros exames, recebeu a hóstia e o fenômeno não se repetiu. Então, Dona Maria de Araújo, cadê o milagre? Jesus Cristo manda dizer que o milagre não aconteceu porque o padre da comissão não está em estado de graça. A comissão declarou que o fato foi um truque. Maria de Araújo foi humilhada, submetida à tortura e isolada do mundo. A história de Juazeiro foi falsificada. E sabe para quem foi falsificada? Para a própria Roma. Para o próprio Santo Ofício. Por isso veio o decreto que veio. Depois da clausura, Maria de Araújo voltou ao Juazeiro, onde ficou morando com a mãe. As notícias de Roma chegavam decretando o milagre como um fenômeno vão e supersticioso. A decisão da igreja foi o pior castigo imposto a Maria de Araújo, que teve que voltar à clausura, ao isolamento, desta vez em Barbalha, município vizinho, onde ficou durante 7 meses. Só depois, Maria de Araújo voltou ao Juazeiro, onde ficou morando nesta casa. Aqui, ela morou muitos anos e só saiu pouco tempo antes de morrer. A placa na parede da Igreja do Socorro, em Juazeiro, é a única referência à beata. Foi colocada 100 anos depois de a hóstia virar sangue. Até hoje não se sabe onde estão os restos mortais de Maria de Araújo. O milagre de Juazeiro é apenas um dos registros de fenômenos eucarísticos. Bem longe daqui, atravessando o oceano, fatos semelhantes aconteceram. Fenômenos que marcaram a história do catolicismo na Europa. Estamos em Santarém, município português a 1h30 de Lisboa, onde vivem 60 mil pessoas. A pequena Santarém guarda o retrato fiel dos povoados dos arredores de Lisboa. Está no roteiro das cidades cristãs. A igreja de Santo Estevão ficou conhecida como a Igreja do Milagre. E é justamente aí que está a semelhança desse local com Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Lá, a hóstia virou sangue na boca da beata Maria de Araújo. Aqui, ela virou sangue nas mãos de uma mulher que desejava conseguir a fidelidade do marido. Para que pudesse fazer o feitiço e trazer o seu marido de volta, ela teria que lhe levar uma hóstia. A senhora dirigiu-se à igreja, fez a comunhão, mas em vez de engolir a hóstia, guardou-a num lenço branco e levou-a para que a bruxa depois pudesse fazer os seus feitiços e atrair de novo o marido. Contudo, no caminho para a casa da bruxa, a hóstia começou a sangrar e o sangue começou a espalhar-se pelo lenço branco. A hóstia que virou sangue no passado, hoje é relíquia sacra. Está guardada no altar da igreja para os olhos da posteridade. De Portugal para a Itália. O país das massas, das cantinas e do vinho é também o país do maior fenômeno eucarístico da Igreja Católica, o primeiro reconhecido pelo Vaticano. Este altar, na cidade de Lanciano, guarda as provas de um milagre. A hóstia que virou carne e o vinho que virou sangue. O fenômeno aconteceu no século VII e foi desencadeado pela dúvida de um padre da ordem basiliana sobre a presença de Cristo na Eucaristia. O religioso, cujo nome se perdeu na história, seguiu em peregrinação para Roma. No caminho para Roma, o padre parou aqui na cidade de Lanciano para celebrar uma missa. Foi quando o milagre aconteceu. A hóstia que virou carne e o vinho que virou sangue estão nesta igreja, o Santuário do Milagre Eucarístico. No século XXI,
As relíquias continuam preservadas. Na NASA, ou seja, onde há de mais aperfeiçoado, de mais sofisticado, em termos de aparelhagem, foram reconhecidos como tecidos vivos do músculo do miocárdio de Jesus. E que o sangue é o tipo AB, ou seja, o tipo universal. Para o bispo diocesano do Crato, há grande semelhança entre o milagre europeu e o de Juazeiro. É a mesma hóstia, é o mesmo Cristo, é o mesmo sangue. Naquela época não se podia acreditar que Jesus Cristo ia deixar a França ou a Itália para fazer milagre no Juazeiro. Mas na realidade, Deus fez o milagre a Juazeiro. Não estou falando do milagre da hóstia, eu estou falando de tudo que aconteceu depois. Devoção fervorosa de um povo. Daqui a pouco você vai ver o vulcão de fé a mover uma cidade e o eco desse sentimento por todos os cantos de Juazeiro. Uma terra santa. Assim foi batizada Juazeiro do Norte pelos milhares de romeiros que visitam a cidade todos os anos. Os devotos vão motivados pela fé no homem eleito santo por eles, mesmo sem o consentimento da igreja. É a Padre Cícero que os romeiros agradecem os pedidos alcançados. É no Padre em quem eles depositam a esperança de uma graça. E é com a bênção dele que os devotos querem viver e morrer. Um fervor de fé que não impõe barreira para se rezar perante sua imagem e sobre o solo considerado sagrado de Juazeiro. Uma cidade dominada pela fé. A multidão toma igrejas, ruas e calçadas. São os devotos do Padre Cícero em romaria. 20 de julho, aniversário de morte do Padre Cícero. 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores. 2 de novembro, dia de finados. E 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Candeias. O calendário de romarias de Juazeiro leva à cidade 2,5 milhões de pessoas por ano. Para essa gente, a maioria pobre, não há obstáculos para se chegar a Juazeiro. O limite é a resistência, que, movida pela fé, supera dificuldades e transforma uma cidade em lugar santo. As romarias de Juazeiro acompanham a história. Começaram com a fundação da cidade. Naquela época, os devotos vinham da zona rural, percorriam quilômetros em caminhos estreitos, abertos no meio do mato. Viam o sol nascer e se pôr, tudo para chegar mais perto e pedir a bênção ao Padre Cícero. Na memória de Dona Maria Soleano, de 90 anos, o relato do que os olhos, hoje quase cegos, viram no passado. Eles entravam dentro daquela, eles chamavam travessia, porque naquela parte não tinha uma casa, só mato e onça dentro das matas. E eles enfrentavam tudo isso? Eles enfrentavam, sim senhora. Eles entravam dentro, 8, 10 léguas. Para tirar no dia, ia direto para casa para Cícero. Algumas imagens marcaram. Ela viu a cura pela fé. Ficava louco. Deles que se rasgava a roupa, arrebentava tudo. Pessoa louco, né? Outros eles amarravam. Era tão forte a loucura que eles amarravam ou as mãos assim ou então para trás. Os donos da pessoa, não sabe? E entravam. Caía, ficava ali. E ele se encostava, ele chegava com aquele cajado, punha a mão assim em cima do cajado, ficava ali como quem estava cochilando, mas era rezando, sabe?
ficava ali muito tempo, depois abençoava assim. A pessoa se levantava, tomava benção a ele. E ia embora feliz. Ia embora feliz. A peregrinação cresceu junto com Juazeiro. A cada romaria que acaba, se fixa um número maior de famílias que vêm a Juazeiro. É tanto que hoje nós já temos mais de 260 mil pessoas em Juazeiro. Só a imagem do padre é capaz de mover um exército de fiéis. Alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Da multidão, a devoção solitária. Lá do céu mandai um raio de luz para a conversão, para os corações. Todos os dias, independente dos períodos de romaria, os fiéis cumprem rituais impostos por eles mesmos. Pedimos todo, Senhor Deus, Senhor Deus. Eu estava prostrada e ele botou uma bênção em mim, meio-dia. Eu me levantei e estou aqui. Os testemunhos de milagres atribuídos ao Padre Cícero são incontáveis. Do alto do horto, ele abençoa toda a cidade de Juazeiro. Talvez por isso, os romeiros costumem dizer que esta é uma terra santa. E todos os dias, os devotos param para fazer uma oração, acender uma vela ou simplesmente para agradecer a presença do Padim nesta terra, seja lá no horto, aqui na frente da igreja ou em qualquer lugar desta cidade. Há sempre um ambiente especial para se fazer uma oração, porque a imagem do Padre Cícero está em todos os lugares. Maria da Glória diz ter eterna gratidão. Eu alcancei uma graça com minha filha. Hoje ela tem 29 anos. Ela tinha 3 anos na época. O médico disse que ela não tinha mais jeito. Que ia aplicar uma injeção na veia do pescoço dela. Se ela sentisse, ela escapava. Pedi ao Padre Cícero. Eu senti que eu estava em frente com a estátua dele. Que ele rogasse a Jesus pela saúde de minha filha, que eu viria batizar ela naquela mesma semana aqui em Juazeiro, e quando eu terminei de dizer isso, a enfermeira me chamou, tua filha falou e te chamou. E o médico disse, foi um milagre. Se existe milagre, esse foi um milagre. A crença dessas pessoas é inabalável. Muito milagre, nós estamos aqui porque nós gostamos dele e tem milagre para nós. Muita fé que eu tenho no Padre Cícero, sou devoto do Padre Cícero. Eu já peguei com ele, já recebi graça dele. Aí é um santo no céu e na terra, em todo canto, que chamar por ele. Deu certo, a promessa que eu fiz foi realizada. Os romeiros que relatam graças alcançadas não só falam, como materializam os testemunhos. Esta casa, a Casa dos Milagres, guarda milhares de ex-votos, símbolos da gratidão ao Padim. Aqui, cada um desses objetos conta uma história de fé. São fotografias de pessoas e até de cirurgias. Ex-votos feitos da própria carne. Partes do corpo que teriam sido curadas, réplicas de cabeças, pernas que carregam o registro de um milagre. A casa foi aberta 2 anos após a morte do Padre Cícero, por um romeiro que conheceu o padre e adotou o Juazeiro. Tem algum caso especial que você lembra? Tem muitos casos, inclusive dessa menininha que não queria se alimentar, e a mãe dela fez a promessa para ela se alimentar como uma criança normal, e hoje ela já é uma senhora de 43 anos, e ela é muito feliz quando ela chegar aqui que vê a foto dela. Para as gêmeas Cícera e Romana, netas adotivas do Padre Cícero, o maior milagre do padre está registrado na história. O maior milagre de meu Padre Cícero é a grandeza do Juazeiro. Na casa de cada uma, objetos deixados pelo Padim formam pequenos santuários. Fé que elas também carregam junto ao corpo. No pescoço, os rosários da Mãe de Deus, presentes da mãe e orientação do Padre Cícero, que elas cumprem desde a infância. Desde os 7 anos. Com a medalha dele
E a medalha, da nossa mãe. E aqui, de mamãe e papai. Mamãe, papai, meu Padre Cícero, Nossa Senhora Grandeza. As irmãs não param um minuto. Quando não estão contando a história do padre, estão conversando com ele. É o céu onde meu Padre Cícero vive. Eu digo que é o céu. Nós conversamos com ele, como nós estamos conversando com vocês. Aqui a gente se senta, conversa com conversamos, ele. acertamos tudo. Vamos, contamos as nossas histórias, o meu Padre Cícero. E quando termina, a gente sente a resposta. Que ele responde. Que ele responde. Para quem acredita tanto, os pedidos não têm limites. A garantia é a própria fé. Teste! Peça um ingresso a ele para você ver. Pode testar, eu lhe desafio. Uma peça grande. Que ele lhe dá. E as netas do Padre Cícero não estão sozinhas. Aqui, ninguém duvida da força do padre. A senhora acredita que o Padre Cícero é santo? Acredito, muito. E como acredito? Ele é santo. Que ele é santo, é santo. Estamos no céu na terra. De junho de 34, no dia 20 do mês, às 7 horas da noite, um pouco antes talvez, se via meu Padre Cícero pegar pela última vez, falou com voz poderosa, dizendo: agora eu preciso me operar dos meus olhos, por isso eu dou esse aviso, se você não me vê mais e até dia de juízo, ô meu amado Romeiro, louvem a Deus nas alturas, nosso Senhor vai chamando o nome das criaturas de um alto. Viagem de fé em busca da confirmação do Santo dos Romeiros. Estudiosos e religiosos fazem peregrinação à Europa e se preparam para formalizar à Igreja Católica o pedido de perdão ao Padre Cícero. Daqui a pouco. O reconhecimento de Padre Cícero como santo pela Igreja Católica é um sonho de todos aqueles que conviveram com ele, que viram a concretização de um milagre por seu intermédio, que dormem e acordam sob suas bênçãos. Conseguir da Igreja o reconhecimento de um erro, ou seja, conseguir fazer o Vaticano recuar na decisão que afastou o Padre Cícero da Igreja, não é fácil, mas precisa de um começo. A iniciativa partiu de um grupo de estudiosos e religiosos que pesquisaram toda a história de Cícero Romão Batista enquanto homem e padre. Eles foram ao encontro do Papa entregar os documentos que pedem a reabilitação. A peregrinação por lugares sagrados da Europa foi a preparação espiritual para um grande momento. A peregrinação da comitiva cearense pela Europa começou por Portugal. Religiosos, estudiosos e devotos, três faces de um mesmo objetivo, a reabilitação do Padre Cícero. Na bagagem, a esperança do povo romeiro, as caixas com os documentos preparados para o Vaticano, resultado de 5 anos de trabalho e pesquisas de um grupo de estudiosos que reescreveu a história do Padre Cícero com base em cartas antigas e depoimentos. A comitiva inicia aqui no aeroporto de Lisboa um percurso de fé, uma romaria que tem como destino o Vaticano. Mas até lá serão 6 dias de peregrinação por cidades santas da Europa, uma vigília de preparação para o encontro com o Papa Bento XVI. A palavra romeiro vem de Roma, então somos todos hoje, de verdade, romeiros e romeiras, de Nossa Senhora das Dores e do Padre Cícero. Nosso primeiro destino foi o Santuário de Fátima, a cidade portuguesa escolhida por Nossa Senhora para 5 aparições na Terra. O lugar abençoado é um grande centro de peregrinações. A
arquitetura gigantesca fascina, mas se tirarmos de cena as imponentes muralhas sacras e observarmos detalhes, esse lugar se torna bem familiar. Todo dia 13, data dedicada à Nossa Senhora, o santuário recebe milhares de devotos de vários lugares do mundo. No último dia 13, foram 400 mil visitantes. Aqui, as peregrinações são semelhantes às que acontecem em Juazeiro do Norte. Os devotos agradecem graças alcançadas, pagam promessas, acendem velas. É a chama da fé. A vela também é o símbolo do próprio Jesus Cristo. Então, quando a gente acende uma vela, a gente está renovando a nossa fé. Fé universal. E é justamente por isso que é possível expressá-la em várias línguas, mantendo a mesma mensagem, que não precisa de tradução. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. O Santuário de Fátima é lugar sagrado para os católicos. Aqui, eles se sentem mais perto de Deus por intermédio de Nossa Senhora. E os devotos de Padre Cícero também se identificam com esse lugar, participam das celebrações. Estamos do outro lado do oceano e, mesmo assim, eles se sentem em casa. E não é para menos. Uma missa celebrada pelos padres da comitiva faz parte da programação. Celebração em um templo bem familiar, a Capela de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro. Agora assim, tem que a gente tá nem em casa, está no céu já, né? Assim, uma coisa que a gente está pedindo, assim, chegando mais perto de Deus, sabe? A gente está assim, como está mais pertinho de Deus. Qualquer semelhança com Juazeiro não é mera coincidência. É o comércio mundial da fé. Vocês exportam para onde? Estados Unidos, Canadá, França, Espanha. Em Juazeiro, o centro comercial se forma próximo às igrejas e ao Horto do Padre Cícero. Aqui, a venda acontece próximo ao santuário e aos locais do turismo religioso. Um deles é a Rua dos Velhinhos, próximo às casas onde moravam Lúcia, Francisco e Jacinta, os 3 pastorinhos que viram Nossa Senhora. Em 19 de agosto de 1917, Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos exatamente aqui. Portanto, esse é mais um dos locais de peregrinação na cidade santa de Fátima. A comitiva cearense também passou por aqui e fez orações nas casas dos pastorinhos. Este acontecimento para mim significa uma oportunidade para um pedido a Deus e a Nossa Senhora. Temos no coração um grande desejo de chegarmos a Roma, poder ver o Santo Padre e entregar a ele e aos colaboradores dele o resultado dos estudos que ele mesmo, o Papa, nos encomendou sobre o Padre Cícero. A fé, as orações, os rituais são os mesmos, mas há uma diferença crucial entre o Santuário de Fátima, aqui em Portugal, e o Santuário dos Romeiros de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. A estrutura. Aqui, cada pedacinho desse imenso reduto de fé é estrategicamente preparado para receber os devotos e garantir a eles um ambiente ideal para a oração. A psicóloga portuguesa Maria Luísa Albuquerque estuda o fenômeno das romarias pelo mundo e já esteve na terra do Padre Cícero. Aqui têm um melhor apoio logístico do que terão lá em Juazeiro, não é? Eu fiquei muito impressionada por ver aquelas caminhonetes cheias de gente, penduradas, acho que chamam pau de arara, não é? E aqui realmente isso não acontece. Nosso povo brasileiro é mais sentimental, não no sentido de que seja menos racional, mas manifesta com mais facilidade os seus sentimentos. Mas a gente sabe dos desafios do ponto de vista da organização, da estrutura das romarias, né? E do clima de espiritualidade, às vezes da falta de respeito do lugar sagrado.
É noite e a paz que reina aqui no Santuário de Fátima fica ainda mais evidente. Silêncio é lei. Tanto que temos que falar baixinho para fazer essa gravação, porque logo ali acontece uma celebração do terço. Lá só é permitido o som da oração. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Os peregrinos cearenses se uniram a centenas de outros peregrinos, brasileiros, portugueses, espanhóis, italianos, americanos e até vietnamitas. Depois do terço, os devotos saem em procissão pelo santuário com as velas acesas. Para a maioria dessas pessoas, a luz ilumina a alma. Muitos garantem que este é um momento inesquecível. Tenho muita fé. Se não la tiene, não sientes nada. Com muita fé, porque sei que nunca estou só. O Senhor está comigo, está mais dentro de mim do que eu própria. Já em solo italiano, a comitiva segue para a cidade de Assis. A paisagem da região de Úmbria, a mais verde da Itália, emoldura o maior santuário franciscano do mundo. Assis não é diferente das pequenas cidades europeias. Tem arquitetura medieval, erguida no alto de uma colina, de onde se tem uma visão dos arredores. Era a forma de se prevenir de ataques inimigos. Hoje, a visão que se tem é a de caravanas do mundo inteiro em busca da paz espiritual. O passeio por Assis é uma experiência mágica, inesquecível. Ruas estreitas, com suas muralhas seculares, que contam parte da história do catolicismo. A cada passo, uma nova surpresa, como esta aqui, a igreja que foi construída no local onde ficava a Casa de São Francisco. A Casa Santa de hoje abrigava uma família rica e poderosa que vivia do comércio. Em meio ao dinheiro e à influência, um dia o jovem Francisco teve uma visão divina e, a partir dali, utilizou o dinheiro da família para servir a Deus e aos pobres. Francisco acabou deserdado e passou a viver com os humildes. Outro lugar visitado em Assis é a Basílica de Santa Clara, seguidora de São Francisco. Como ele, era rica e decidiu largar tudo para acompanhar o santo dos pobres. Juntos criaram a Ordem das Clarissas, o primeiro braço feminino da Ordem Franciscana. Esta outra construção tem a história como alicerce. Foi erguida 100 anos antes de Cristo. Hoje é uma das mais belas igrejas da Ordem Franciscana. A cor do ouro reflete em todas as paredes, no teto, nas colunas e no altar. Em Assis, tudo remete a São Francisco, mas sem dúvida, o lugar mais representativo é este aqui. A Basílica de São Francisco é um dos principais locais de concentração de fiéis do mundo. Por aqui passam aproximadamente 5 milhões de pessoas por ano. Na televisão, infelizmente, só é possível mostrar a Basílica por fora. Lá dentro é proibido qualquer tipo de filmagem e até fotografia. O lugar é dedicado exclusivamente à oração, já que é lá que estão os restos mortais de São Francisco. Entre os milhares de peregrinos de São Francisco está a comitiva cearense. Nos depoimentos, a magia do lugar. Esse lugar é um lugar de muita espiritualidade, né? E eu posso dizer que a gente até se sente mais próximo de Deus. A visita a Assis também enche de emoção o padre italiano João Carlos. Há 6 anos, morando em Juazeiro, ele acredita que Padre Cícero ainda vai ser um dos maiores símbolos católicos do Brasil, como São Francisco aqui na Itália. Padre Cícero é o santo mais brasileiro, é o brasileiro mais santo.
que é uma palavra que foi aplicada a São Francisco, o típico santo italiano. Os brasileiros que moram na Itália reforçam a expectativa da comitiva. O povo nordestino, com a fé que tem, acredito que só isso e a dedicação que tem todo esse povo com o Padre Cícero já merece reabilitá-lo e muito mais do que isso. E a comitiva pega novamente a estrada, agora seguindo para o destino final, Roma. Seja a luz que mais alumeia, valei meu padrinho Cícero e a mãe de Deus das candeias. Momento mais esperado. Finalmente, os devotos conseguem cumprir o objetivo da peregrinação à Europa e fazem o reencontro do Padre Cícero com a cúpula da Igreja Católica. Em instantes. No 7º dia de peregrinação por lugares sagrados da Europa, finalmente os estudiosos e religiosos cearenses conseguiram o tão esperado encontro com o Papa Bento XVI. Para eles, entregar ao Vaticano o resultado de anos de pesquisa sobre a vida do Padre Cícero é um dever de gratidão, uma forma simbólica de agradecer ao padre pelo que ele fez pela cidade de Juazeiro do Norte, que o adotou, e pelo povo que sempre o seguiu. A peregrinação dos romeiros do Padre Cícero chegou ao berço do catolicismo. É aqui que está o monumento mais antigo do Império Romano, o Coliseu, com 1.900 anos. 49 metros de altura, 4 andares que chegaram a abrigar 50 mil pessoas. O gigante de pedras, erguido por prisioneiros hebreus, recebeu o nome de Coliseu pelo tamanho e por ficar vizinho ao Colosso de Nero. O anfiteatro reunia imperadores e o povo romano para assistir a lutas entre homens e animais. Essa história é recontada dezenas de vezes todos os dias em vários idiomas aos milhares de turistas que vêm a Roma. E o Padre Cícero já foi espectador, como todos aqui. Há 108 anos, ele veio a Roma pedir ao então Papa Leão XIII a própria reabilitação. Momentos de angústia registrados em cartas enviadas a amigos brasileiros. Me encaminhei para a Rua do Coliseu. Passei ao pé desta imensa montanha de construção humana, cujo solo foi embebido pelo sangue de muitos milhões de mártires. Consolei-me pensando que aqueles, por amor de Nosso Senhor, tinham sofrido até a morte. E eu, se não tinha sofrido a morte, minha alma, por amor de Nosso Senhor, passava por angústias como as de quem morreu. Os passos firmes dos peregrinos repetem o percurso de Padre Cícero. A nova jornada, com muitos seguidores, deixou de ser solitária, ganhou força. A comitiva percorreu muralhas, ruínas, templos sagrados, esculturas de beleza rara a céu aberto, como a Fonte de Trevi. Imagens que viraram monumentos históricos universais. O que sobrou da cidade de pedras feita à mão conta 3.000 anos de história. Para os cristãos, este arco é o monumento mais importante de Roma, o Arco de Constantine, primeiro imperador que se converteu ao cristianismo. Foi erguido como marco de transformação da Terra de Sangue em Terra Santa. Nós temos, a partir de Constantino, toda a ênfase que se dá à religião cristã, ao cristianismo como tal, né? Como uma igreja e como algo que precisava desse suporte do Império Romano. E posteriormente, principalmente depois da derrocada do Império Romano,
depois que o Império Romano do Ocidente acaba, a Igreja Católica, o cristianismo, será a única instituição que se mantém firme. Foi sob os olhos da história do cristianismo que a chave para uma outra história foi revelada. Na noite de 29 de maio, Dom Fernando Panico abriu as caixas que guardaram durante toda a peregrinação os documentos que seriam entregues ao Vaticano. A participação popular rendeu 150 mil assinaturas, reunidas em um abaixo-assinado. Nesses livros está o resultado de 5 anos de trabalho, que envolveu 20 estudiosos e pesquisadores. Eles reescreveram a história do Padre Cícero. Roma não tinha como saber dos bastidores, mas agora tem, porque agora nós vamos mostrar. O documento mais importante é este, a petição do bispo Dom Fernando Panico pedindo a reabilitação. A comitiva cearense ganhou reforço de outros devotos e de autoridades religiosas e políticas. O Padre Cícero já é um santo para o povo nordestino, o cearense do século. Leva milhões e milhões por ano a Juazeiro nas suas romarias, mas precisa ter o reconhecimento da Igreja Católica. Esse número de romeiros de 2.800.000 deverá passar para 8 ou 10 milhões de romeiros anuais em Juazeiro do Norte. Isso gera, sem dúvida nenhuma, um resultado econômico muito importante para a cidade, para o comércio, para a indústria, para as pousadas, para os hotéis. Na Praça de São Pedro, sala de visita do Papa e cartão postal do Vaticano, o grupo liderado pelo arcebispo de Fortaleza e pelo bispo diocesano do Crato seguiu para o momento mais importante da peregrinação, a entrega dos documentos na Santa Sé. Os documentos para a reabilitação do Padre Cícero foram entregues aqui, no prédio da Congregação para a Doutrina da Fé, antigo Santo Ofício. A entrega foi realizada pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Aparecido Tosi, e pelo bispo diocesano do Crato, Dom Fernando Panico, com as bênçãos dos romeiros de Juazeiro. A audiência com o cardeal Josef Leveda, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que seria particular, acabou acontecendo na presença de toda a comitiva e das autoridades. No coração do povo, o Padre Cícero é santo, mas é importante que haja uma reabilitação formal, assim como a Igreja fez em outros casos, em que equívocos induziram a posições que não correspondem à realidade. Nós precisamos muito que o Padre Cícero se torne um beato. Um processo longo, certamente, não se pode esperar que isso aconteça da noite para o dia, leva alguns meses, alguns anos, mas eu já tenho a certeza de que é o início de um processo que será coroado de êxito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto. Os peregrinos se sentem testemunhas de um momento que pode mudar a história religiosa do Nordeste brasileiro. Para nós, em especial, que estamos aqui, não dá para descrever. Realmente é um momento bonito. No dia seguinte, o momento que iria coroar a peregrinação. No coração da Igreja Católica, um exército universal de fiéis que esperavam seu líder, o Papa Bento XVI. Ali, havia brasileiros. Os chapéus de palha e as camisas com a foto estampada no peito complementavam a identidade. Brasileiros e romeiros do Padre Cícero. Depois de algumas horas de espera, Bento XVI entra na Praça de São Pedro. No percurso entre os fiéis, a emoção de quem conseguiu chegar mais perto do Santo Padre. As bandeiras brasileiras subiram alto e o cartaz gigante com a imagem do Padre Cícero também. A comitiva cearense não ficou tão perto do Papa Bento XVI como gostaria, mas no final da audiência, uma mensagem transmitida pelo bispo diocesano do Crato, Dom Fernando Panico, diminuiu essa distância. O bispo falou ao Papa em nome dos brasileiros.
Eu me apresentei como bispo da Diocese do Crato, a Diocese do Padre Cícero Romão Batista, e pedi a ele se estava lembrado de que há anos atrás, quando ainda cardeal, me solicitou um estudo sobre o Padre Cícero. Ele disse, estou lembrado, sim. E disse, ontem entreguei toda a documentação na Congregação para a Doutrina da Fé. Ele fez assim, e indicou o palácio da Congregação para a Doutrina da Fé. Eu disse para ele, então agora esperamos de Vossa Santidade uma palavra que o Brasil todo quer ouvir. E quem sabe, eu fui ousado, né? Quem sabe, se para o ano, quando o Senhor vier ao Brasil, no mês de maio, possa já nos trazer uma palavra de reabilitação do Padre Cícero. Ele me olhou e disse nada, mas está tudo entregue. Foi uma conversa muito curta, mas ao mesmo tempo muito filial. Os peregrinos que não chegaram tão perto também compartilham a emoção. Acreditamos que pela força da oração é capaz de que o Padre Cícero ele seja reconhecido pela Igreja como já é por todo o povo nordestino. Bem, e você, qual foi a sensação realmente? Se emocionou? Muito. É tão difícil a gente falar de emoção, porque a emoção se sente, né? E aqui, vindo todo esse mundo aqui inteiro, a gente vê como nós realmente, do Nordeste brasileiro, nós também temos essa fé muito forte. A história dessas pessoas se mistura à do Padre Cícero. Anônimos que agora são testemunhas da história, participam dela. O sargento aposentado virou compositor, criou um hino especialmente para esse momento. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, viva meu padrinho, Padre Cícero. Eu estou com 3 meses que perigo para terminar uma música romântica, não cheguei nem à metade. Mas Deus me disse, e o Padre Cícero disse, não, mas faça essa letra em 3 dias. Em 3 dias eu fiz essa letra que tem tudo a ver com a Romaria e com a história do Padre Cícero e com os romeiros do Brasil. Seu Onofre, homem simples que passou de barbeiro a protético, juntou dinheiro a vida inteira para vir ao Vaticano. E graças a Deus chegou a vez, estou realizando o sonho da minha vida. E mais que isso, o devoto fiel acabou ganhando uma relíquia do Padre Cícero. Esta caneta vai ficar para a história. Dela saiu a tinta da reabilitação. Do jeito que eu pensava, e quando chegar a vez, vim logo para uma missão dessa, eu me sinto bem feliz. E a caneta vai ser guardada até... Quando chegar lá, eu vou preparar, botar o nome e data e tudo para nunca esquecer. Viva meu padrinho, Padre Cícero Romão. Estamos aqui para a reabilitação do nosso patriarca, conselheiro do sertão. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, viva meu padrinho, Padre Cícero Romão. O nosso santo do Brasil. O nosso santo do Brasil. E viva a todos os romeiros do Brasil. E viva a todos os romeiros do Brasil. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, viva meu padrinho, Padre Cícero Romão. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, viva meu padrinho, Padre Cícero Romão. O Diário Repórter se despede aqui. Tenham todos uma excelente noite, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Meu Padre Cícero, pega pela última vez, falou com voz poderosa, dizendo agora eu preciso me operar dos meus olhos. Por isso eu dou esse aviso, se você não me vê mais e até dia de juízo, ô meu amado Romeiro, louvem a Deus na